Bom dia, pessoal. Estou aqui para mais uma aula de tutoria de Física 1 e agora a gente está indo para o capítulo 10, certo? A gente vai fazer o capítulo 10 inteiro nessa aula, ou melhor, um resumo dele, né? Já que a gente é focado em resolver questões. Vamos relembrar de cinemática da rotação, né? Eu acho que todo mundo viu isso aqui no ensino médio, né? Mas é o assunto que vai ser cobrado agora, certo? Então vamos lá. Primeiro, posição angular ou o ângulo do movimento. Ele vai ser simplesmente a distância percorrida no exterior do círculo, né? O S aqui, né? Sobre o raio, né? É simples. Depois a gente tem a velocidade angular, que é a mesma coisa que velocidade linear, só que velocidade linear é para uma distância e isso aqui vai ser para um ângulo. Ou seja, a média vai ser variação do ângulo sobre a variação do tempo e a instantânea vai ser a derivada disso, certo? A mesma coisa para aceleração angular, né? Tudo de cinemática de rotação é análogo à cinemática linear. Então as formas S igual a S0 mais VT, S igual a S0 mais VT mais 1/2 da aceleração ao quadrado, ou melhor, da aceleração vezes o tempo quadrado. Todas as fórmulas são análogas. Basta você substituir a variável de espaço pelo ângulo, a variável de velocidade por ômega, que é a velocidade angular, e a variável de aceleração por alfa. Você fazendo a substituição, todas as fórmulas são as mesmas, você pode usar as mesmas, certo? Tá certo que na maioria das vezes usar essas fórmulas aqui, ó, que estão presentes aqui, geralmente é mais do que o suficiente, mas eu recomendo que vocês lembrem das fórmulas de cinemática normal, né, de MRU, e lembrem, só lembrem, certo? Porque vocês conseguem usar as mesmas fórmulas aqui na cinemática da rotação, né? Agora, fazendo uma relação entre a cinemática da rotação e a cinemática linear, né, a gente tem que velocidade linear é igual ao raio vezes ômega. A gente tem que o período ou o tempo para dar uma volta completa é igual a 2π dividido por ômega e que as acelerações centrípeta, tangencial e linear podem ser escritas das seguintes formas. A centrípeta pode ser escrita como v² sobre r, ou ainda ω² vezes r. Já a tangencial pode ser escrita como r vezes a angular, e a linear, né, ou seja, a velocidade, a aceleração normal, entre aspas, é só a soma das outras duas, certo? Agora a gente entra em um conceito importante, que é momento de inércia e energia cinética. O momento de inércia para objetos simples, ele pode ser dado, ou melhor, para objetos simples e sistemas, ele pode ser dado da seguinte forma, que é o somatório das massas vezes os raios ao quadrado, né? E a energia cinética vai ser só um meio de momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado. Ainda temos momento de inércia de corpos rígidos, ou seja, corpos que não são partículas, né? Não são corpos singulares. Geralmente esses corpos você integraria para descobrir os seus momentos, mas são integrais muito complicadas e que vocês ainda não conseguiriam fazer a maioria delas, certo? Então, para facilitar, o professor deve ter mostrado isso aqui para vocês, né? A gente tem os momentos de inércia no centro de massa de algumas figuras importantes. A gente tem de uma barra, né? A gente tem no centro de massa dela assim, a gente tem no centro de massa dela assim, né? A gente tem
também de uma barra oca, né, assim. A gente tem de uma tabuleta assim, de uma esfera, de esfera maciça e de esfera não maciça. Os mais importantes que vocês têm que saber é o da barra assim, certo? E o da esfera maciça. Vocês têm que saber esses, tá? Tem que decorar mesmo. E por que vocês têm que decorar? Porque o momento de inércia, sem ser no centro de massa, você tem que usar essa formuleta aqui para calcular, que é justamente o momento no centro de massa, que você vai tirar desse quadrozinho aqui, mais massa vezes raio ao quadrado. Ou seja, esse raio cm aqui é a distância do seu novo eixo de rotação, do seu eixo de rotação ao centro de massa, tá? E O é a notação que a gente usa para eixo de rotação. Então é o RCM é a distância do centro de massa ao eixo de rotação. Certo? Só deixando isso bem claro. E por fim a gente entra aqui, ó, no conceito de torque. Na verdade ainda não por fim, ainda tem mais um slide de explicação. O conceito de torque, né, que é basicamente a gente vai ter um eixo de rotação, no caso O, e a gente vai ter um ponto de aplicação de uma força, no caso o P aqui, né? E o torque é como se fosse a força rotacional, entendeu? Do mesmo jeito que a gente tem a aceleração angular, que é ou melhor, a velocidade angular, que é tipo uma velocidade rotacional, entre aspas, a gente tem o torque, que é uma força rotacional, entre aspas, certo? Então, o torque vai ser justamente a força que está sendo aplicada vezes o raio até chegar nesse ponto de aplicação, vezes o seno que a reta do raio faz com a reta da força, certo? Então, é isso, né? Esse que é o nosso torque. E por que ele é importante? Né? Por causa de dois conceitos. A gente pode aplicar primeiro a chamada segunda lei de Newton da rotação, que é essa aqui, ó. Torque resultante é igual momento de inércia vezes aceleração angular, ou ainda torque resultante é igual somatório dos torques, ou ainda somatório dos raios vezes as forças. Né? Por que raios vezes as forças? Por que o seno está omitido aqui? Porque quase sempre vocês vão trabalhar com seno de 90, que é 1, certo? Então vocês não vão se preocupar muito com esse seno. Na verdade, quase sempre não. Vão ser raríssimas as vezes que vocês vão trabalhar com seno diferente de 90. Possivelmente vocês nunca vão trabalhar com eles nesse curso, né? No curso de Física 1, certo? Então, e um detalhe, tá? Essa é chamada segunda lei de Newton da rotação, porque assim como a segunda lei de Newton, força igual a ma, e a gente consegue aqueles sistemas de tipo ma igual a t menos p, dá para fazer a mesma coisa com torque, tá? Não querendo desanimar vocês, mas dá, certo? Então vocês têm que ficar atentos. Quando falar de segunda lei de Newton da rotação, vocês vão ter que usar esse conceito aqui. E por fim, a gente tem o teorema trabalho e energia cinética. Como a gente tem basicamente tudo análogo à cinemática normal, né? A gente tem a velocidade análoga à cinemática normal, a gente tem uma força análoga à cinemática normal, que é o torque, né? A gente também vai ter o teorema trabalho e energia cinética, né? Que primeiro o trabalho, né? Ele também vai ser análogo, vai ser o somatório ou melhor, vai ser a integral do torque no espaço angular, né? Porque assim como a força era, o trabalho era a força em S0, S final, a força ds, né? Ele tem o seu análogo para
o meio angular, né, para a rotação, que é o torque, né, que é o análogo à força, e o dθ, que é o análogo ao ds, né? E a gente também tem um teorema trabalho energia cinética análogo, né, em que a gente vai ter energia cinética inicial menos energia cinética, ou melhor, energia cinética final menos energia cinética inicial é igual ao nosso trabalho resultante, né? E a potência também análoga é a derivada do trabalho no tempo, ou ainda o torque vezes do a derivada do θ no tempo. Só que, lembrando bem, a derivada de θ no tempo, se a gente voltar alguns slides aqui, ó, a derivada do θ no tempo é a nossa velocidade angular instantânea, né? Então a potência pode ser escrita como torque vezes velocidade angular instantânea. Agora que a gente já tem tudo explicado, vamos para as questões, tá? Essa questão 15 aí, vocês podem não ter conseguido fazer ela, né? Apesar do livro dizer que ela é uma questão de 2 pontos, eu considero ela uma questão um pouco difícil para quem está começando agora nesse meio aí, certo? A gente vai anotar primeiro os dados, né? A aceleração é 3 rad por segundo ao quadrado. Lembrando, se vocês veem as medidas em rad, que é radiano, a gente está falando de rotação, não tem como. Delta T vai ser igual a 4, o θ vai ser igual a 120 rad, né? E ele quer saber qual é quanto tempo que levou para tipo chegar nesse momento aqui no, digamos que esse delta t é T2 menos T1. Ele quer saber quanto tempo demorou para chegar em T1, certo? E para isso a gente vai fazer um sisteminha simples em que o nosso θ inicial, né? Só lembrando, esse θ aqui pode ser escrito como θ2, ou seja, em t igual a 2, menos θ1 em t igual a 1 vai ser 120. Então vamos escrever θ1 no formato análogo, né, a linear, né, a velocidade linear, espaço linear, a cinemática linear, certo? Vai ser θ0 mais W0 t mais 1 sobre 2 aceleração tempo ao quadrado. Isso aqui vai ser zero, que a gente sabe que parte do repouso. Isso aqui vai ser zero, que é parte do repouso. Então vai ser igual a 1 sobre 2 T. Não, só um segundo, isso aqui é T2, T1, perdão. T1. A gente faz um análogo a θ2, né? Já vamos direto. 1 sobre 2 T2 quadrado. Agora a gente aplica eles aqui, ó, um menos o outro. Então a gente vai ter 1 sobre 2 T2 quadrado. Deixa eu organizar isso aqui melhor. Menos T1 quadrado. Que também pode ser escrito como 1 sobre 2 alfa. T2 mais T1. T2 menos T1. Agora a gente vai substituir T2 menos T1 aqui. E a gente também vai igualar isso aqui. Então a gente vai ter que... E a gente também vai substituir isso aqui, a nossa a aceleração. Então a gente vai ter 3 vezes 4 sobre 2 T2 mais T1 igual a 120. E isso daqui, por sua vez, vai ser T2 mais T1
igual a 20. Com isso a gente consegue fazer um sistema de equação. T2 mais T1 igual a 20. T2 menos T1 igual a 4. Com isso a gente descobre que T2 vai ser 12, T1 igual a 8. Então, como era T1 que a gente queria, né, a gente chegou aqui na resposta final, T1 igual a 8 segundos. Vamos para a próxima questão agora. Entre 1911 e 1990, o alto da torre inclinada de Pisa, Itália, se deslocou para o sul a uma taxa média de 1,2 milímetros ao ano. A torre tem 55 metros de altura. Qual é a velocidade angular média do alto da torre em relação à base, em radianos por segundo? É uma questão simples de conversão, tá? Por que eu digo isso? A gente tem aqui a torre. Calma aí, isso ficou muito torto. A gente tem aqui a torre de 55 metros de altura. E ela cai assim, ó, a 1,2 milímetros por ano, certo? O que quer dizer que a velocidade... Ó, vamos fazer o análogo aqui do nosso S. Vamos voltar aqui no slide, ó. Vamos fazer o análogo. Aqui, ó. A gente tem aqui o nosso círculozinho, né? Aqui em cima. Vamos fazer o análogo ao nosso círculozinho, tá? A gente tem aqui. A gente tem... isso aqui. A gente vai ter um ângulo assim, né? Θ. Né? Aqui vai ser isso aqui. Né? Ou seja, esse aqui vai ser... A gente pode descobrir qual é o S em 1 segundo, né? Basta dividir 1,2 milímetros, né? 1,2 milímetros vai ser dividido por 365 dias, vezes 24 horas por dia, vezes 3.600, que é a quantidade de segundos que tem uma hora. E a gente vai descobrir que essa angulação aqui, e a gente ainda pode dividir por 1000, né, para deixar em metros, né? A gente vai descobrir que essa angulação aqui, ou melhor, esse espaço aqui corresponde a 3,8 vezes 10 a menos 11 metros. Como a gente sabe que aqui é 55, e a gente sabe aqui, ó, voltando aqui, a gente sabe que θ a gente sabe que θ, né, é S por R, ou a gente ainda sabe que W é igual a variação de θ por T, né? Só que como esse 3,8 aqui pode ser encarado como 3,8 por segundo, né? Então isso aqui está em termos de velocidade já. Isso aqui, ó, é V médio, tá? E a gente vem aqui nas nossas relações, ó, V igual a RW. Então, W é igual a V sobre R. O nosso R é 55. Então, o nosso W vai ser igual a 3,8 vezes 10 a menos 11 sobre 55, que é igual a 6,9 vezes 10 a menos 13 rad por segundo, certo? Bem tranquilo, fácil, né? Espero. E então vamos para a próxima. Né? A próxima questão tem um gráficozinho bem bonitinho e ela pergunta pra gente qual é o módulo da aceleração e B, qual é a energia cinética. Vamos lá, é bem fácil essa questão, tá? Vamos começar primeiro pelo gráfico. Vou usar aqui para analisar. Vamos lá. Ele diz que aqui, ó, é 6
Então, cada tracinho desse, ó, quantos tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tracinhos. Então, cada tracinho desse corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui em cima, 7. Aqui embaixo, menos 2, então. A gente sabe que a aceleração angular, né, A, é a inclinação aqui, né? A gente sabe isso sempre, até porque a aceleração angular é a derivada de W em T, né? Isso quer dizer que Isso quer dizer que é justamente essa, né? Esse ângulo aqui, certo? Pode ser representado por esse ângulo. Então, o nosso A, né, o nosso alfa, na verdade, né, vai ser a diferença entre o ponto mais baixo e o mais alto, 7 menos 2. Por que eu estou pegando eles? Porque eles são os únicos dois pontos que eu tenho certeza de qual é o tempo e qual é o meu W, né? Porque aqui, eu poderia pegar esse 4 aqui, ó, mas como eu vou ter certeza que esse 4zinho aqui, ó, tá realmente aqui. A única coisa que esse gráfico não pode me mentir é em 0 e no máximo, né? Então eu vou pegar neles, em 0 e no máximo. Sobre o tempo, né, que é 6 segundos, o meu alfa vai ficar 9 sobre 6, alfa igual 1,5 rad. E é isso, certo? 1,5 rad por segundo ao quadrado. E agora a gente vai precisar calcular quem era a nossa energia cinética em zero. A gente sabe que K é igual a IW ao quadrado sobre 2. A gente sabe quem é K em 4 segundos, né? Em T igual a 4 segundos, né? K é igual a 1,6 e... Ó, esse W aqui, eu disse que a gente não podia pegar W aqui, ó. Mas apesar da gente não poder para determinar a aceleração, a gente pode usar isso aqui como uma boa aproximação para a energia cinética, certo? Porque como é ao quadrado, né? Mesmo que fosse tipo 3,96, ia ser aproximadamente 16, entendeu? Por causa do quadrado, enfim. 4 ao quadrado sobre 2. Então a gente pode fazer essa aproximação. K igual a 3,2. Ou melhor, não é mais K, né? Igual a I vezes 16. Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente não sabe quem é I, né? Ele não deu o formato do objeto para a gente, para que a gente pudesse calcular I, e nem nenhuma outra informação que permitisse que a gente calculasse I, né? Então a gente tem que calcular I primeiramente, né? A gente recebe que o nosso I vai ser igual a 0,2. E com isso a gente pode calcular em zero agora. K em zero vai ser 0,2 vezes menos 2 ao quadrado sobre 2 é igual a 0,4 joules. E é essa a nossa resposta do item B. Fácil, tranquilo, rápido. Eu fiz aqui, ó, você pode até ver que eu fiz no slide, porque a questão é realmente fácil, é pequena, é rápida, certo? E agora vamos para a penúltima questão, certo? Essa questão aqui também é fácil, eu posso até fazer aqui também, né? Vai facilitar já que tem o desenho. Então, vamos fazer de maneira mais simples. O que ela pergunta aqui? Ela dá esse eixo de rotação zero e diz que tem essas bolinhas aqui. E ele quer saber quanto por cento o momento de inércia ele diminui quando a gente tira a bolinha daqui e depois quando a gente tira essa bolinha aqui. Então, primeiro, vamos calcular o momento de inércia por aquela fórmula lá, ó. Essa fórmula aqui, ó. Vou voltar aqui para você ver essa fórmula aqui, ó. Pode calcular o momento de inércia desse jeito aqui naquela questão, certo? Vamos aqui para frente, né? E vamos calcular esse momento de inércia. E vai ser... Ó, como é uma porcentagem, eu não vou ligar muito para as casas decimais, tá? Eu vou botar
tudo na base que eu quiser. A porcentagem não muda mesmo que eu use 0,01 ou use 1. Entendeu? Aqui está em centímetros, eu tenho que passar para metros. Mas a porcentagem não muda se eu usar 6 ou se eu usar 0,006. O que vai mudar é a facilidade de cálculo. Então a gente tem. Eu vou usar na base que eu quero aqui. Ter base, vozes da minha cabeça, aqui é mais fácil de calcular. Então, lembrando, né, a fórmula é m vezes r ao quadrado. Então, a primeira bolinha está 6 quadrado. A segunda está a 12 quadrado. A terceira está a 18 quadrado. Então, nosso i vai ser aproximadamente 504, se eu não estou enganado. Um segundinho. 6 quadrado mais 12 quadrado mais 18 quadrado, 504. Certo? Agora a gente faz esse mesmo i para o item A, né, que é sem a bolinha mais perto. Ou seja, vai ser 1 também, vezes 12 quadrado mais 18 quadrado. Certo? E isso daí vai dar, né, 468. Agora o i do item B, né, a gente já faz tudo de uma vez aqui porque essa questão é muito fácil. 6 quadrado mais 12 quadrado, parênteses. Isso daí vai dar 180, certo? E agora a gente só precisa tirar a porcentagem, né? Então, a porcentagem do item A vai ser 468 dividido por 504, que vai dar 93%, né? Como ele quer o quanto diminuiu, né? Diminuiu 7%. Então, DIN 7%. Né? A gente faz a mesma coisa para o item B, vou fazer aqui em cima, porque ali está ficando sem espaço. Vai ficar 180 sobre 504. Isso daqui vai dar 36% aproximadamente, tá? Então diminuiu aproximadamente 64%. Bem tranquilo, fácil, né? De boa. Agora vamos para a última. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, então eu vou ir lá pro Note, né? Então vamos começar aqui. Eu tenho uma Roldano, né? E tenho dois pesos ligados a ela, né? Na letra A ele pede o módulo da aceleração dos blocos, na letra B a tração de 2, na letra C a tração de 1, na letra D a aceleração angular e na letra E o momento de inércia. Certo? Então vamos lá. Vamos calcular. Começando pela letra A, né? Vamos primeiro fazer a aceleração do bloco 2, porque ele diz que o bloco 2 ele caiu 75 centímetros, né? E a gente também tem a massa dele, então a gente pode fazer tudo certinho, né? Ele também diz quanto tempo que o bloco 2 demorou para cair 75 centímetros. Vamos lembrar de uma coisa? Y igual a t quadrado sobre 2. Essa é a fórmula da nossa aceleração, né? Porque o y0 é 0 e a velocidade inicial é 0, né? Então, assim como a gente fez aqui em cima, ó, cadê? Aqui, ó. Vou até botar de outra cor para destacar. Aqui, ó. E aqui também, ó. A gente pode reduzir apenas isso na fórmula da nossa aceleração. Só que dessa vez a gente não tem aceleração, porque a gente tem y. Então a gente vai usar y para descobrir a aceleração. Aceleração de 2, né, porque é do bloco 2,
vai ser igual a y, que é 75 centímetros, né? Então 0,75, né? Vezes 2 dividido por 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos. Por que menos? Porque o bloquinho 2 ele vai para baixo, né? Porque ele é mais pesado e tal. E também está dizendo aqui na questão que ele cai. Então ele vai para baixo. Então a aceleração dele é para baixo, ou seja, negativa. Né? 6 vezes 10 a menos 2. Como o bloquinho 2 cai, o bloquinho 1 sobe. Como eles estão ligados na mesma corda, a aceleração deles tem que ser a mesma, só que com sinal trocado. Né? Então, a aceleração 2 vai ser menos 6 vezes 10 a menos 2. E a aceleração 1 vai ser 6, 10 a 2. Bem fácil, tranquilo, né? De boa. Vamos agora para a letra B, que pede a tração na corda de 2. Né? Para isso, vamos desenhar o diagrama de corpo livre de 2 aqui para ficar mais fácil. Certo? Aqui a gente tem a força resultante, né? Porque se ele vai para baixo, a força resultante é para baixo. A gente tem aqui a peso e aqui a gente tem a tração. Então a gente sabe que tração menos peso vai ser igual a menos massa vezes aceleração. Por que menos massa vezes aceleração? Porque a força resultante está para baixo, ela é negativa. Vamos lá. T vai ser igual a mg menos a. T2, né? Isso aqui é 2. Não pode esquecer dos índices, porque senão fica confuso. T2 vai ser 4,87. Pronto, 4,87. E agora a gente vai calcular T1 da mesma forma. Né? Façamos o diagrama de corpo livre de T1. Para ficar mais fácil, eu vou só copiar isso aqui, ó. E vou reorganizar as coisas aqui. Né? Tira isso aqui. Tirou. Pronto. E como ele sobe, a força resultante está para cima aqui. Então a gente vai ter tração 1 menos peso 1 igual a força resultante. Logo, tração igual a força resultante mais peso. Certo? Então, tração vai ser igual a mg mais a, que vai dar exatamente 4,54 newtons. Vamos para o próximo. Agora é a letra D, que ele pede o módulo da aceleração angular. Para fazer o módulo da aceleração angular é bem simples, né? A gente sabe que a aceleração angular, vamos voltar aqui atrás, lá atrás, né, na relação linear. Né? A gente sabe que por aqui, ó, por essa equação aqui, ó, que a aceleração tangencial é r vezes a aceleração angular. Só que você concorda comigo aqui, ó, vamos vir aqui na frente de novo. Você concorda comigo que se a aceleração do bloquinho está assim e o ponto de contato é aqui, então essa aceleração do bloquinho é tangencial? Se ela é tangencial, então a gente pode pegar a aceleração qualquer, a aceleração do bloquinho, é o módulo dela, por favor, não se esqueça disso, sobre o raio vai ser igual a alguma coisa. Por que eu estou pegando o módulo dela? Porque a gente não consegue definir o sentido só de saber
isso aqui, né? Então, tipo, o sentido geralmente essas grandezas rotacionais, elas são vetores que saem em outras direções, né? Não estão no mesmo plano. Então, o sentido delas não depende só do sentido da grandeza linear. Enfim, então essa nossa aceleração aqui, ou melhor, estou escrevendo com caneta errada. Isso aqui vai ser igual a aceleração dos bloquinhos, sobre R. A gente pode pegar de qualquer bloquinho, já que vai ser um módulo mesmo. Isso aqui vai dar 1,2 rad por segundo, certo? Certo, né? Até aí tudo bem, né? Então, agora a gente pode fazer a última coisa, que é calcular o momento de inércia. Calculemos o momento de inércia, né? Não que seja algo muito difícil, certo? Vai ser bem fácil, na verdade. Vamos lembrar de uma coisa? Momento de inércia vezes aceleração é igual a torque. E a gente consegue saber quem é esse torque aqui. Porque lembramos, torque é força vezes E. E aqui a gente tem duas forças bem claras, né? A gente tem uma tração descendo aqui e uma tração subindo aqui.